Bom dia, Plínio. Bem-vindo, Plínio. Bom dia. Bom dia, Zenha. Bom dia aos amigos aqui. O pessoal está falando no chat aqui como é que o Haddad envelheceu em 2 anos, né? Estou vendo aqui, pegando também. Gente, não é fácil conversar com esses leões do mercado, pelo amor de Deus, gente. Você escutou essa entrevista dele, né? Ele falou algumas palavrinhas mágicas para o mercado, né? Estamos cumprindo o arcabouço fiscal, tenho falado muito com as instituições financeiras, o câmbio flutua mesmo. Complicado. Mas a gente tem visto, né, Ana e Azen? Acho que é uma coisa assim, que a conversa existe realmente, mas existe um alinhamento muito forte, como sempre existiu, desse sistema financeiro neoliberal, né, com aqueles que querem impor a ferro e fogo as medidas criadas lá no Consenso de Washington, né? Isso é muito claro. E não é isso, por exemplo, que a Bovespa diz. Ontem, inclusive, a gente estava à tarde, a gente estava trocando umas mensagens lá no grupo, e tem uma notícia no blog da Bovespa que diz exatamente o contrário, que traça um cenário caótico, e é o que a gente falou aqui, né? É o que os analistas do sistema financeiro, aqueles que operam a Bolsa, estão sendo orientados, na verdade, né? Em cima de um cenário irreal, inexistente, né? Exatamente. Olha só, o Cassiano mandou aqui um superchat para a gente. Obrigada, Cassiano, pelo apoio. Hoje está chovendo superchat, estamos gostando. Haddad parece um personagem quixotesco com esse arcabouço fiscal. Parece uma solução que poucos enxergam, um moinho de vento no horizonte. Bom, o Haddad, ele é o porta-bandeira, mas é uma proposta do governo, né? Tudo isso, gente, é governo. O pacote foi montado pelo governo, aquela ida do Haddad em cadeia nacional, tudo foi montado junto com o presidente Lula. Então, realmente é complicado a gente estar nesse lugar que ele está hoje. Infelizmente, a gente ouve ele falando assim, estamos conversando com o mercado financeiro. Outras pessoas falaram assim, não, e com o outro lado, você está conversando também? Essa é a grande tensão hoje no Brasil, com quem que o governo está conversando e está muito pressionado. O que a gente sente aqui em Brasília, no Congresso, é uma grande pressão em cima do governo. Pois é. Tem uma entrevista hoje interessante, viu, Azenhana, do Rubens Ometo, que é o presidente da COSAN. Vou trazer aqui, enquanto você fala, e que eu queria que você comentasse o Ometo, esse rapaz da Forbes, tá? Você comentasse se você vê uma articulação, e também vou buscar lá aquela da Bovespa, que é importante, viu? Aquela previsão. Porque me parece, viu, Plínio, eu olhando por cima, os caras estão pregando o caos para arrancar alguma coisa do governo. Vou lá buscar, né? A do Rubens Ometo, mas vai lá, você já pode comentar que eu estou indo buscar. A entrevista do Rubens Ometo é assim, é lógico que a Folha tem capitaneado muito essas aspirações, digamos assim, do sistema financeiro, né? Então ela dá uma chamada exagerada para uma entrevista que foi feita, em que o Ometo diz aí que o problema no Brasil é político e grupo de Glaze dificulta. Então a gente vê claramente quem que é o grupo da Glaze, né? E é importante, gente, que tem uma questão, quando se fala grupo da Glaze, a Glaze vai deixar a presidência do PT agora em 2025, mas o Lindbergh Farias, que é do grupo da Glaze, como diz o Ometo, né, vai assumir a liderança do PT na Câmara, né? O Lindbergh, que é um dos maiores críticos aí dessa política econômica contracionista, como eles querem dizer aí, né, como eles querem acreditar. Então, existe toda essa questão. Mas não é bem assim, né? O Rubens Ometo é uma pessoa que tem um contato com o Lula, né? É um fiador aí, inclusive, junto... Ih, acho que caí aqui, tá tudo certo? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, ele tem uma relação muito próxima com o Lula, desse pessoal mais ligado ao ruralista, porque o Rubens Ometo veio dos ruralistas, né? Daí com a COSAN, que é uma empresa de produção de etanol, de álcool,
ele se aliou que à indústria petrolífera, né? Ele hoje é um dos representantes aí do interesse da Shell, que é a sócia dele, inclusive, né? Mas ele diz nessa entrevista que ele falou assim, não sou economista, mas eu acho que o Galípolo tenta entender mais o que se passa. O Roberto Campos só quer acelerar e brecar. O Galípolo vai tentar entender melhor o empresariado. Eu acho que essa fala do Ometo é interessante, porque assim, essa troca que está havendo, hoje vai ser formalizada, quase que oficializada a troca no Banco Central, né? É dos últimos atos que acontece hoje na sede do Banco Central em São Paulo, e vai haver tipo uma passagem de bastão, mas tem duas coisas muito ligadas aí. Primeiro, Campos Neto, ele é aliado desse mercado financeiro que quer explodir a taxa Selic e quer colocar uma bomba, instalar uma bomba no governo. E o Galípolo, como disse o Ometo aí, né, vai buscar conversar com esse setor produtivo, empresariado. O que concorda, o Ometo concorda com o mercado? É que as empresas estão desacelerando o investimento. Gente, isso é uma bomba gigantesca, né? Porque o que acontece? Quando você sobe muitos juros, os juros ficam caros para fazer empréstimo para investimento, então vai se colocar tudo na conta do governo, vai comprar ações do governo, do Tesouro Nacional. Então, acaba aumentando a dívida pública com um juros maior e diminuindo a oferta de crédito para o empresariado crescer e acelerar aí o capital produtivo. E a grande questão, isso influencia no quê? Principalmente no emprego, desemprego e ganho das famílias. Que é o que a gente já falou ontem, o agente complicador da popularidade aí, da aprovação do Lula, né? A entrevista do Ometo é claramente política, né? O problema no Brasil é político e ele está atacando a esquerda do PT, né? É um grande empresário. Olha a frase dele. Eu acho que o Haddad e o pessoal dele pensam direito. O problema é político com o time da Glaze. Fica ali pressionando o presidente, dificulta a tomada das medidas que tecnicamente têm que ser tomadas. Mas por que tem que ser tomadas? Para quem? Para beneficiar quem? Mas se eles tiverem coragem... Oi? Governo. Querem sequestrar o governo, né? Exato. Aliás, se eles tiverem coragem de fazer... Já aconteceu, não é novidade, né, Plínio? Já houve tentativas de sequestro, Lula 1, Lula 2, Dilma, é assim sempre, eles disputam o governo. E a empresa corporativa monopolista, digamos assim, ela fica falando isso o dia inteiro, né? Se você liga a televisão, olha, até tem um jeito por aqui, né? Mas o governo Lula, ele escuta demais o pessoal da área social, ele atrapalha, né? Ele não ajuda. Eu acho que esse é o grande ponto, viu, Ana? Desculpa te interromper, mas assim, é o grande ponto que tem que ser colocado, principalmente pela gente que está aqui. Qual que é o grande debate que existe entre esses setores que tem a mídia liberal como porta-voz e o governo, a vontade ali de outros setores do governo também, porque tem gente dentro do governo que pensa como esse pessoal, por causa dessa frente ampla, tem toda uma questão que a gente abordou aqui. Mas a grande questão é o seguinte, essas pessoas é a ganância, sabe? É a ganância, porque não se contentam em ganhar o que estão ganhando. Querem tirar dinheiro da saúde, querem tirar dinheiro da educação, porque pobre para essas pessoas tem que se lascar. O que a gente vê, por exemplo, nas tomadas de decisão do Banco Central, nas atas do Copom, isso se a gente for pegar todas as atas do Copom desse ano, todas, sem exceção, eles criticam o quê? Justamente as ações sociais, né? Porque existe muito gasto, né? E lá atrás, né, o discurso do Lula sempre foi esse. Educação não é gasto, saúde não é gasto, né? Então, eu acho uma covardia, viu, Ana e Azenha? Porque é uma covardia tão grande, porque essas pessoas, por exemplo, eles estão revoltados com o aumento do imposto de renda sobre quem ganha acima de 50 mil reais por mês, gente. 50 mil reais é muito dinheiro num país onde o salário mínimo está se lutando para colocar o salário mínimo em R$ 1.500. Então, assim, é uma covardia, é uma ganância desenfreada, é uma sanha,
E essas pessoas, com o poder que eles têm, tanto financeiro quanto político, achacam um governo que assim, não tem nada de socialista, não tem nada de comunista. É um governo que quer fazer uns pequenos ajustes para deixar que o país seja tão desigual quanto é. Mas é incrível, porque essa história de que a dívida vai explodir... Gente, pega o endividamento dos Estados Unidos, né, Zenha? É muito maior. No Japão, maior. Então, pega a relação dívida PIB de todos os países é muito maior. Isso é uma tese completamente furada.